ao vivo lá em Porto Alegre com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Bom, hein? Que absurdo essa manchete do UOL aí, hein? Tá ainda aí, ô Caju? Ou já tiraram? Isso não é notícia. Isso não é notícia para colocar em manchete. Bota aí, Caju. Tá aí ainda? Deixa eu ver. Põe aí, Caju. Quem acompanha a gente sabe. Faz 3 meses que a China não pega uma saca de soja dos Estados Unidos, né? E já vem diminuindo há muito tempo que o Brasil ocupando o espaço. Portanto, como é que dá isso aí de manchete, Silmar? Conta para mim. Pois é, alguém dormiu no ponto aí. Faz 6 meses, na verdade, né, também, desde maio, né? Que a China não compra mais soja dos Estados Unidos, concentrou as compras no Brasil, comprou tudo que podia aqui no Brasil, e agora alguém descobriu que a China acaba de suspender as compras dos Estados Unidos. Enfim, coisas que acontecem, né? Virou manchete, inclusive. É manchete, se fosse um destaque, mas é manchete. Como a gente dizia antigamente, eu não sei qual é o termo, mas alguém comeu barriga aí. É. Bom, vamos lá para os destaques. O que você tem aí para hoje? Tá bem, vamos lá para o mercado. Hoje, terça-feira, mercado com predominância de quedas, os principais commodities e interesses do Brasil. Trigo na Bolsa de Chicago caindo 0,1%, arroz em casca também 0,8%, exceção soja e milho. Soja e milho estão operando com alta nesse momento. Milho sobe 0,4%, e soja também 0,4%. Na Bolsa de Nova York, tudo em queda, algodão perdendo 0,3%, cacau menos 2,4%, café arábica também cai de novo, 2 pontos percentuais, já havia caído ontem. Mercado de Londres, o café robusto também com queda, 0,8%, açúcar, perda de 1,6%, suco laranja também caindo bastante, 6,9%. Boi gordo no mercado futuro B3 aqui estável nesse momento, sem variação. Mesma cotação de ontem. No mercado financeiro, o dólar operando com alta, 0,4%, R$ 5,33 a cotação da moeda americana. E o mercado de ações com índice Bovespa em queda, 1,1%. Enfim, o mercado não anda lá muito de bom humor hoje também. Petróleo também caindo, 0,1%, os mercados internacionais, ou seja, um conjunto de fatores aí pressionando os preços. Vai ter fatores fundamentalistas, como é o caso de produção grande nos Estados Unidos, colheita em pleno andamento, isso pressiona muito o mercado de grãos. Soja, na contramão aqui, está operando com alta, porque tem aquela expectativa da China de, em algum momento, voltar a comprar soja americana. Até agora nada, né? Desde maio, conforme a gente mencionou. Mas o presidente Donald Trump está tentando fazer com que os chineses voltem a comprar soja americana, até por pressão muito forte dos seus eleitores do meio oeste americano. Os produtores agrícolas dos Estados Unidos votaram maciçamente em Trump e agora estão cobrando aqui esse retorno da China, principal cliente da soja americana, que não compra um grão de soja desde maio desse ano lá nos Estados Unidos. Então, esse é o cenário dos principais mercados neste momento, Tavinho. Bom, na verdade, aquela manchete que está lá no UOL, ela poderia estar escrita de outra forma, e aí estaria correta. Poderia estar, por exemplo, Brasil ocupa o lugar dos Estados Unidos no fornecimento total de soja para a China. Aí tudo bem. Do jeito que está lá, não é novidade para ninguém. Vamos lá para outros assuntos. TP? Esse aí já foi. Isso. A balança comercial brasileira apresentou superávit de 3 bilhões de dólares em setembro. Destaque para as exportações da agropecuária, que cresceram 18% e chegaram a quase 7 bilhões de dólares. As exportações brasileiras cresceram mais de 7% e totalizaram 30 bilhões e meio de dólares. O resultado foi puxado pelas boas vendas do agronegócio. Destaque para milho não moído, café não torrado e soja. No acumulado de janeiro a setembro de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior, a agropecuária cresceu 2% e somou 60 bilhões de dólares. Já as importações cresceram 18% no último mês e somaram 27 bilhões e meio de dólares. O agro apresentou alta de 3,5% e somou 480 milhões de dólares.
Bom, como diz aquela expressão que a gente usa quando o time da gente está na frente, né? Segue o líder, segue o agronegócio, que continua aí, né, em destaque. Segue o líder, sempre, né? E vale o comentário também, inclusive após o tarifaço, que muita gente achou que a gente ia ter balançar em algumas coisas aí, está aí, superávit na balança comercial, graças ao agronegócio. É verdade, Tavinho. A grande maioria de produtos aqui com desempenho muito bom nas exportações. Foi o que salvou a balança comercial desse mês de setembro, porque o saldo, na verdade, caiu bastante em relação ao mesmo mês de setembro do ano passado. Uma queda forte, 41%. É o saldo, né? Exportações cresceram, mas importações também cresceram. O saldo acabou sendo muito pequeno. Mas poderia ter sido pior se não fossem as exportações do agronegócio. Essas sim, altamente majoritárias e com superávit aqui em relação a importações. Então, o crescimento dos produtos agropecuários da balança comercial foi 18%, um crescimento bastante expressivo para 6,7 bilhões de dólares em setembro. Principais destaques: milho, deu uma ressuscitada aqui, subiu 22,5% a exportação de milho. Café, estamos falando aqui em dinheiro, né, em dólar, faturamento. Café, 11%, soja, 20%, carne bovina, foi espetacular, mesmo com a paralisação das exportações para os Estados Unidos, carne bovina atingindo 55,6% de crescimento, basicamente por crescimento em volume e também em preço médio, ou seja, a receita cresceu bastante aqui por conta desse avanço tanto no volume quanto no preço. Foram 314,7 mil toneladas, quase um recorde aqui de exportações no mês de setembro, mesmo com tarifaço. Soja, 7 milhões e 300 mil toneladas, milho, 7 milhões e 500, enfim, foi um conjunto de fatores positivos. O que caiu um pouco foi o algodão, menos 4,5%, açúcar sim, bastante afetado pelo tarifaço do Donald Trump, quase nada exportado para os Estados Unidos, o açúcar caiu 26,6% em termos de receita, fundamentalmente por causa do tarifaço de Donald Trump lá, que impediu exportações brasileiras. Bom, e o grande destaque aqui que eu chamaria a atenção, tá aí, carne suína. A boa carne suína brasileira não para de bater recordes no mercado internacional. Novo recorde agora no mês de setembro, quase 152 mil toneladas. Nunca se exportou tanto no mês só. Muita demanda, Filipinas, vários países aqui, a diversificação está crescendo bastante em termos de mercado para a carne suína brasileira, e a receita também foi recorde, nada menos 368 milhões de dólares no mês só. É a carne suína brasileira bombando no mercado internacional, tá vendo? Pois é, já que você tocou aí no assunto tarifaço, quer dizer, nós tocamos, saiu a conversa, né, do Trump com o Lula, foi melhor que a encomenda, ou seja, conversando a gente se entende, né? É a quebra do gelo agora, segunda vez, duas vezes que eles conversam. Parece que a iniciativa dessa vez foi do próprio presidente Donald Trump, de ligar para cá. Sim, a conversa saiu bem fluida. O Trump fazendo elogios depois. Se não for nenhuma cilada, né, Tavi? Está de bom tamanho. Não sei se não tem nada por trás disso aí. Tem aquele secretário do Tesouro, lá, secretário de Economia, aí, que não é muito fã do Brasil, não. Então ele tem que ficar com o pé atrás aqui para ver se não tem nada por trás dessa amabilidade recente, assim, por iniciativa do próprio presidente americano. Né? Não custa deixar a barba de molho, porque aquele Marco Rubio lá não gosta muito do Brasil, não. E o cara tem uma cara de mafioso que vou falar, viu? Bom, o Banco Mundial agora manteve em 2,4% a projeção de crescimento da economia brasileira para este ano e projetou leve desaceleração para o ano que vem. As estimativas ficaram acima das divulgadas pelo Banco Central Brasileiro e pelo mercado financeiro. Segundo o relatório, embora alta, a expectativa para o próximo ano é que a economia desacelere para 2,2%, acompanhando o desempenho da América Latina, que continua sendo a região de crescimento mais lento do mundo, afetado por fatores externos e internos. Entre os externos incluem a desaceleração global e a queda nos preços das commodities. E internamente pesam a política monetária restritiva, baixo investimento público-privado e a limitação de gastos governamentais. Para os 29 países da América Latina e o Caribe, o Banco Mundial prevê crescimento de 2,3% na economia deste ano e 2,5% no ano seguinte.
Pois é, Silmar, previsões do Banco Mundial são sempre bem-vindas e olhadas com uma credibilidade pelo mercado. Agora, chama atenção aí, foi colocado no texto, esse estigma de cachorro vira-lata caído da mudança em dia de chuva na estrada de lama, que são os países da América Latina, que têm o menor crescimento do mundo. Isso já é histórico, né? É atávico, que coisa, não desemperra, não desemperra. É um negócio impressionante. É que não se fazem investimentos em infraestrutura, né? Então são praticamente proibidos de crescer mais que 2, 2,5%. Esse é o caso típico do próprio Brasil, né? Você não tem estrutura para crescer mais do que isso. Chegou num ponto e para, emperra, porque a máquina não dá conta, porque falta estrada, falta ferrovia, falta isso, falta aquilo. Ou seja, o Brasil é praticamente proibido de crescer porque não se investe em obras básicas de infraestrutura. O dinheiro vai para outros lugares, né? Também, ao invés de ir para obras que às vezes não aparecem. O sujeito aí acha que o mais importante é gastar dinheiro com benesses aí para funcionários, para um determinado tipo de público, que normalmente é o eleitor do presidente em exercício, e as obras ficam paralisadas, aí, que permitiriam um avanço maior. O Brasil praticamente não consegue crescer mais que 2,5%, e isso parece a sina de todos os países da América Latina. Não está sendo diferente este ano. Estou vendo aqui que até a expectativa do Banco Mundial para o Brasil até que está de bom tamanho, está acima do previsto até pelas próprias autoridades brasileiras. Acho que eles andam muito otimistas por lá também. 2,4%, no mercado ninguém acredita em mais de 2%. Então está aqui, está meio inflacionado isso aí. 2,4% para esse ano e 2,2% para o ano que vem. Para o ano que vem, a maioria dos economistas brasileiros vão responder que é 1,5% ou 1,8% no máximo. Ninguém acredita em 2% no ano que vem, apesar de ser ano de eleição, que sempre tem aquela infusão de dinheiro público aqui que acaba distorcendo o comportamento da economia. Só para finalizar, Tavinho, aqui, além do Brasil, o Banco Mundial está prevendo aqui um crescimento menor na Argentina. A Argentina cresceu muito no ano passado por conta do Milei, né, novo presidente, que deu uma consertada na economia. Tinha uma previsão de crescimento de 5,5% para esse ano, que é excelente, ou seja, fora da curva, mas já deu para trás também. Agora, uma revisão para 4,5%. Mesmo assim, crescimento maior que o do Brasil, né? Por quê? Porque lá realmente foram feitas reformas estruturais importantes. Isso mostra que a coisa dá certo quando se mexe no fundo, né, dos componentes da economia de um país. E outro destaque para o México, que o México, muito impactado pelo tarifaço do Donald Trump, vai crescer só 0,5% esse ano, muito abaixo do que seria normal para um país que tem uma certa pujança econômica, muito vinculada à economia dos Estados Unidos, mas foi muito afetado pelo tarifaço, então vai crescer quase nada esse ano. Tá vendo? A sua colocação, explicação foi muito boa. O baixo crescimento sempre da América Latina é por não investir em infraestrutura. E no caso brasileiro, dinheiro a gente sabe que tem, né? Você comentou muito bem, usa-se o dinheiro para outros fins, e em grande parte fins eleitoreiros, né? E aí esses programas sociais que ficam aí, que entram, né? E depois não saem mais, né? Ajuda assistencial você tem que dar quando é necessária. Agora, depois você tem que criar mercado de trabalho para que as pessoas possam ter renda, pagar impostos, seguir a sua vida normal. Programa social que fica definitivo, o sujeito não larga nunca mais. Você tem que ensinar a pescar o peixe. Dá o peixe uma vez, tudo bem, não tem problema. Agora, dar o peixe todo dia, o sujeito não quer trabalhar depois, né, Silmar? Sem contar, né, essas benesses aí dos nossos parlamentares, né? Reservando dinheiro público aqui, são bilhões de reais todos os anos, né, para pequenas obras lá no seu distrito eleitoral. E é um dinheiro que faltaria para grandes obras aqui que o Brasil precisa fazer aqui com urgência para sair dessa sina aqui de um crescimento baixo todos os anos. Nem entrar na questão dos supersalários aí do judiciário, enfim. O dinheiro tem. Agora, para onde está indo é que não está indo para o lugar certo. Esse é o problema. E ainda, vamos falar aqui, você falou do açúcar, mas as exportações brasileiras de açúcar para os Estados Unidos caíram mais de 80% desde o início do tarifaço em 6 de agosto. Vamos a mais detalhes que você já comentou.
Os embarques de açúcar para os Estados Unidos entre agosto e setembro deste ano representam um recuo de 88,1% frente ao mesmo período do ano passado, totalizando 29,6 mil toneladas. As receitas recuaram 82,3%. Segundo dados da SECEX, Secretaria de Comércio Exterior, somente em setembro o volume de açúcar exportado ao país norte-americano foi de 21,1 mil toneladas, queda de 84,2% na comparação com o mesmo mês de 2024. Em receita, as exportações recuaram 77,3%. Você tinha comentado, quando falou aí do superávit da balança comercial, o açúcar foi a grande baixa, o grande tombo por conta da falta do mercado norte-americano. Então, eu vou puxar um outro assunto, porque na conversa do Trump com o Lula, o Trump falou que está com saudade do cafezinho brasileiro. O café continua paradão, né? Não está indo nada para os Estados Unidos, 50% é inviável, né? Mesmo com os preços relativamente altos que o café atingiu ultimamente, mesmo assim fica quase inviável, né? Alguma coisa tem ido para lá, mas não o suficiente para abastecer o mercado americano. Então, virou um assunto inflacionário, não? Um tema inflacionário nos Estados Unidos, exatamente a inflação do café. Os preços subiram muito no mercado americano e não tem jeito. Trump não abre mão lá da tarifa de 50%. Sabe-se lá por quê, né? Não faz muito sentido. Mas continua em vigor e as exportações brasileiras de café, mesmo assim, cresceram no mês em 11%, basicamente por conta de preço, né? Não por conta de volume. Esse crescimento aí e esse superávit na balança comercial com toda essa pressão que nós sofremos aí por parte do Trump, né? Que comentou do cafezinho, mas não falou se vinha aqui tomar uma caipirinha com a gente, porque disse que está preocupado com esse negócio do metanol aí. Tem até cachaça sendo investigada. Oh, meu Deus do céu, esse país eu vou te contar, viu? Vão ressuscitar aquele pessoal das destilarias clandestinas lá nos Estados Unidos, que fazia aqueles uísques de milho. Faz ainda, né? Ainda faz. Tudo clandestino, tudo alambique. O sujeito monta um alambique num lugar lá, faz a safra de bebida e desmonta e leva embora para outro lugar. Daqui a pouco aqui está assim também. A lei seca. Lei seca. Abraço e até amanhã. Abraço, Sabinha. Até amanhã. Boa tarde. Deixa eu perguntar, já mudou o tempo aí em Porto Alegre? Porque vai mudar, né? Tá um tempo não. Choveu até ontem, hoje tempo bom, só mais frio. Então tá vindo para cá, porque vem frio. Diz que vai cair bem a temperatura aqui. Nós vamos saber já na previsão do tempo. Um abraço. Tchau. Até amanhã. Um abraço também. Boa tarde.